Oiê, tudo bom? Hoje, 3 de junho de 2026, hein? Olha só, primeira semana de junho, mês 6. Estamos na metade do ano. E o tempo tá correndo, né, gente? O tempo tá correndo, o tempo tá andando, tudo anda, né? Só a gente que fica parado muitas vezes, né? Então, é seguir realmente. Nós passamos agora uma alunação do terceiro decanato de Touro, né? Geralmente são lunações, na minha percepção, né? Pode ser que para outra percepção não, mas geralmente são lunações que são danadas, viu? São danadas porque, cabalisticamente, você vem do caminho da morte, né? E aqui é bom a gente lembrar que essa morte necessariamente não é a morte física, mas é a finalização de um ciclo, de alguma situação. E nós não estamos acostumados a lidar com finalizações, né? E sempre vem aquela coisa, a sensação de perda, tal, a gente nunca pensa em livramento, que muitas vezes é um livramento. Peraí, você não precisa mais dessa experiência, você não precisa mais dessa situação na sua vida. Então chega o momento de realmente de fazer aquele desligamento, né? E a gente muitas vezes não quer isso. Então a gente fica preso a uma determinada situação, uma determinada dor, sabe? Mesmo que seja ruim, a gente está ali, está preso, né? Então a gente muitas vezes vem nessa alunação de touro, no meu ponto de vista, do terceiro decanato de touro, no meu ponto de vista, a gente entra em contato, cabalisticamente falando, e ainda sob o viés do feminino sagrado, a gente entra em contato com uma face de uma grande mãe que é a deusa liberadora. Entendeu? Então, essa deusa liberadora, libertadora, ela nos dá todos os recursos para a gente sair de determinada situação. Ou sair ou permanecer, né? Sair se não fizer mais parte da nossa vida, ou permanecer enfrentando os desafios. Porque depois, vivenciando essa fase, a gente sai mais forte e mais confiante na nossa própria força. Mas é importante a gente perceber que a deusa oferece o recurso, mas quem tem que agir somos nós, tá? Porque não adianta nada, astrologicamente está tudo bem, não adianta nada a deusa oferecer recursos, não adianta nada o ambiente está tudo bem e você não fizer nada. Não vai acontecer. 50% é sua responsabilidade, né? Então, nós viemos desse. Então, se você está passando por algum luto, por alguma coisa que acabou na sua vida, o que você sente que aquilo não tem mais, né? Não tem mais ressonância, não tem mais utilidade na sua vida e você está sofrendo porque está preso, sabe, procura, sabe, relaxar, procura fazer o seu contato com quem você quer, com o seu mentor, com o seu guia, com o seu santo, sei lá, com a sua deusa, com quem você quiser, tá? E solta, solta. Porque depois de uma alunação de touro, a gente vem com uma lua cheia, né? Muitas vezes pode ser vários caminhos, mas no momento atual a gente vem com uma lua cheia da, da do eixo Sagitário-Gêmeos. E quando essa alunação cai no primeiro decanato de Sagitário-Gêmeos, o caminho é o caminho da torre, né? Então é aquele momento que a casa cai mesmo. A casa cai, a casa cai, a casa cai, né? Logicamente que não é para todo mundo, tá? A gente está falando aqui de uma orientação geral, de uma orientação cósmica, tá? Do movimento cósmico, vamos assim dizer, mas que nem sempre, graças a Deus, todos esses movimentos cósmicos têm reflexo na nossa vida, porque senão a gente ia ficar doidíssimo, né?
Então, graças a Deus, vai depender muito do seu mapa, do seu mapa astrológico, né? Que dá para a gente perceber se esse movimento cósmico tem repercussão no seu mapa natal. Né? Então, o que, que eu quero dizer? Temos que nos, sabe, preparar, sim, né? Vivenciando essa lua cheia que dura 15 dias, vivenciando e sabendo que se a casa caiu, vamos renascer, né? Se a casa não caiu, vamos renascer também. Porque a próxima lua nova é em Gêmeos, né? A próxima lua nova em Gêmeos e a posição da lua nova de Gêmeos pede um renascimento, nascimento e finalização de ciclo também, tá? Então é isso. Eu sou a Sônia Beth, sou astróloga, Mumodder e estou à sua disposição. Então, vamos começar o programa nos conectando com a grande mãe, Mãe Isis, né? Uma deusa do Antigo Egito, a deusa a grande mãe, deusa da magia, deusa do feminino. Então, vamos entrar em contato com ela. Coloque a sua mão sobre o ventre, homem, mulher, sei lá, coloca a sua mão 3 dedos abaixo do seu umbigo, tá? E repita comigo. Isis, minha mãe sagrada, aquela que tem muitas formas e nomes, peço que me escute. Eu sou grata pela vida que me destes, eu sou grata pela família que me destes, eu sou grata pelo que eu vivencio hoje. Eu sou grata pela força de ser mulher e pelo meu corpo sagrado. Você pode dizer também, eu sou grato pela força de ser homem e pelo meu corpo sagrado. Grande Senhora dos encantamentos, a ti eu recorro. Com suas asas luminosas, envolve-me com seu amor incondicional. Liberta-me de toda dor, mágoa, desequilíbrio e doença. Que a sua magia traga cura para o meu ser. Agradeço, Mãe, por estar ao meu lado desde sempre e por toda a eternidade. Assim é e assim será. Agradeço a todos. E veja bem, né, gente, não é porque a oração ela fala do feminino, pela força de ser mulher, que a Mãe Isis também não abraça e não abençoa aqueles seres que estão passando, que estão vivendo um momento, uma vida num corpo masculino, tá? Num corpo masculino não, num corpo de homem, tá? Então vamos ver, porque você lembra da história da Isis? O marido dela, o Osíris, ele foi morto pelo irmão da Ísis, que era o irmão da Ísis era meio danadinho, né? Queria poder acima de tudo, tal. E o irmão da Ísis então mata o marido dela, corta o marido em pedaços e joga pelo mundo, né? E a Ísis, logicamente, amava o marido, né? Amava e ama o marido. E saiu pelo mundo recolhendo os pedaços do corpo do marido, né? E com todo o seu amor, ela consegue reconstruir o corpo do marido e lhe oferecer uma nova vida. Tá? Lembrando que é uma história muito legal, é uma mitologia, tá? E a mitologia, ela tem essa força, né, de entrar na gente e alcançar locais onde o racional não alcança. Então, se você pega aí essa história mitológica e tenta entender racionalmente, você vai falar que besteira, né? A Sônia Beth só fala besteira, acredita em contos de fada, acredita em isso, que é aquilo. Eu acredito mesmo, acredito em contos de fada, acredito em filmes, acredito em... Porque são ferramentas mágicas, são ferramentas de magia, é uma interação de imaginação com imaginação. Então, o entendimento através de um contos de fadas, de um filme, ele é muito individual, muito individual.
E está certo, porque é uma interação da sua imaginação com a imagem em movimento que se encontra naquele filme ou naquele conto de fadas. A mesma coisa acontece na mitologia, tá? Então, o que eu acho aqui? Quantas mulheres hoje não têm um marido despedaçado? Sim ou não? É o teu caso? Pois é. Então, o que fala essa mitologia? Que é o amor daquela mulher, que é o amor da Ísis, nesse relacionamento amoroso, que consegue, né, com o tempo, a gente não sabe quanto tempo, mas consegue fazer com que as partes daquele homem se unam novamente. As partes se unam e aquele homem, então, tem condições de ter uma nova vida. Olha que bonito, né? Então é isso. Esse conto, ele se aloja nesse local dentro de mim. Agora, esse conto, o que ele vai representar para você? Eu não sei, tá? Mas pode ter certeza, o que esse conto representar para você, o que essa mitologia representar para você, é o certo, porque baseia-se na sua experiência, tá bom? Então é muito legal a gente entrar em contato com isso, porque eu falei para vocês que eu sou Moon Mother também, né? E a Moon Mother, ela trabalha com essa energia de amor, trabalha com essa energia de reconstrução, né? Especificamente ou a priori para mulheres, né? Porque a gente faz a bênção do útero, auxiliando a mulher a entrar em contato com os ciclos da vida, com seu ciclo menstrual, mas também a possibilidade de tratar homens, né? Por quê? Porque o útero, dentro desse ensinamento da Miranda Gray, ele extrapola o útero físico, né? Representa um centro de força criativo, que existe tanto em homens quanto em mulheres. Tá? E é a força do amor, essa força que a gente capta, né? Da lua cheia, e ajuda a pessoa a fazer uma conexão, ajuda a pessoa a ser uma pilha, não uma pilha de nervos. Mas é aquela pilha porque você vê, para a pilha funcionar, ela tem que unir o polo negativo com o positivo, né? Então, dentro dessa bênção do útero, o propósito é esse, ajudar a pessoa a receber aquela energia que vem da lua cheia e, ao mesmo tempo, aquela energia telúrica que vem da Terra, né? Então, essa ligação com o útero, essa ligação com o útero-coração, faz que essa energia se movimente, né? E a pessoa, então, se torna uma pilha de criatividade, né? E, logicamente, cada um enfrentando os seus desafios para melhorar cada vez mais. Nesse método, a gente não fala, vamos dizer assim, em cura. Ninguém promete cura nenhuma, né? Porque não é da nossa alçada. O que a gente procura fazer é auxiliar essa mulher a entrar em contato com a própria força. Essa mulher, esse ser, a entrar em contato com a própria força e daí, então, movimentar a sua própria vida, não é? Porque é no movimento que a deusa atua. Eu volto a dizer, né? A deusa, ela oferece todos os recursos, mas se você não fizer o que deve ser feito, não acontece nada, tá bom? Eu estava pensando agora que eu fiz um programa com o Edu Scarfon, ali na Madrugada Astral, não, na TV Astral, sobre o retorno de Plutão sobre o Sol da pessoa. Então, entre em contato na Madrugada Astral, na TV Astral. Se você estiver vivo, o canal é 633, tá? Então procura principalmente, eu acho que é uma chamada principalmente para aquarianos do primeiro decanato. Aquarianos ali do finalzinho de janeiro.
E também serve para taurinos, para leoninos e para escorpinianos do primeiro decanato. Por quê primeiro decanato, Sônia Beth? Porque eu estou focando o trânsito de Plutão sobre o Sol, né? Atualmente, esse ciclo de Plutão por Aquário vai levar 20 anos. Plutão entrou em Aquário em 2024. Nós estamos em 2026, ele está no 6º grau ainda, no primeiro decanato. Cada signo tem 30 graus, ele está no 6º. Entrou agora em movimento retrógrado no começo de maio e fica até outubro. Do 6º grau vai para o 4º grau. Então, quer dizer, vai voltar 2 graus ainda, né? E quando a gente entra em contato com algum planeta em movimento retrógrado, no meu ponto de vista, é um presente que a gente ganha, porque é uma oportunidade que a gente tem de rever situações na nossa vida. E Plutão está muito relacionado com a questão de poder. Então, poder, morte, né, essas coisas todas, mudanças definitivas. Mudanças definitivas. E então, o pessoal do primeiro decanato, do finalzinho de janeiro, está passando por esse momento que não é um momento fácil. Eu passei por esse período há 6 anos atrás, porque eu sou capricorniana do terceiro decanato. E Plutão passou pelo meu Sol por volta de 2020, 2021. Né? Então é interessante que eu estou trazendo esse assunto para você que é aquariano, principalmente os aquarianos, mas os outros também podem. Mas para o aquário, como sendo uma conjunção, é um trânsito do Plutão sobre o Sol natal e mexe com a individualidade, representa astrologicamente que é um período em que aquela individualidade que a gente está vivenciando vai morrer. Aconteceu comigo. Eu não sou mais a Sônia Beth de 6, 7 anos atrás. Né? Eu sou uma outra pessoa, porque eu passei por determinadas experiências onde eu comecei a perceber e a vivenciar aquela polaridade, potência e impotência. Ao mesmo tempo que você acha que você é potente, que você pode, que você faz, tal, você vai vivenciar coisas que você fala, não, peraí, há coisas na vida que eu não posso controlar. Então é o momento da gente ajoelhar e falar, seja feita a tua vontade. Então eu estou trazendo isso para você que é aquariano, para você entrar em contato com a TV Astral, para ver se você, para encontrar esse programa para você assistir, tá? E lembrar que, dependendo da situação, dependendo da consciência com qual você vive, pode ser um período muito dolorido. Essa dor, ela é, vamos dizer assim, relativa. Por que é relativa, Sônia Beth? Porque vai depender muito da consciência de cada um e de como cada um vive a vida. Se for uma pessoa que segura muito, que no meu ponto de vista, Aquário é um signo fixo e a função dele é segurar, é fixar aquilo que foi recebido, o novo que foi recebido para poder se desenvolver, nós estamos lidando com essa qualidade. Então, muitas vezes a pessoa, essa daí é o que eu estou pensando, tá? Gostaria que você analisasse. Vê se você não está segurando muita coisa que não tem mais razão da sua vida e que isso pode causar muito sofrimento, muita dor, depressão. Por quê? Porque a gente sabe, né? Conscientemente a gente não sabe o que vai acontecer, mas a nossa alma sabe. Foi o que aconteceu comigo. A nossa alma sabe, né? Mas a gente não identifica. A gente não identifica. Então pode dar depressão, sim. E se você não tiver, não lidar com isso, isso pode virar outro tipo de doença futuramente. Né? Então, vamos trabalhar com essa questão, vamos ajoelhar e falar, seja feita a sua vontade.
Então, esse trânsito passou pelo meu Sol em 2020. Em 2020, Saturno e Plutão se encontraram no céu perto do meu Sol natal. E Saturno e Plutão são dois significadores de morte. Eu não digo morte física, eu digo morte no sentido de finalização de ciclos. Aquela Sônia Beth que existia antes não existe mais, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Em 2020, eles passaram sobre o meu Sol, e tanto Saturno quanto Plutão são significadores de morte. Se você olha para o sistema solar, Saturno é o último planeta que a gente enxerga a olho nu. Então, os primeiros astrólogos, aqueles homens, né, que começaram a sentar, olhar para o céu, né, verificar, né, o movimento das estrelas, dos planetas, começaram a registrar tal, isso há muitos anos atrás, milhões de anos atrás, eles conseguiam ver, porque não tinham telescópio, conseguiam ver até Saturno. Então, Saturno representa a finalização, né, daquilo que a gente consegue perceber materialmente falando. E Plutão é o último planeta, eu vou chamar Plutão de planeta. Plutão é o último planeta do sistema solar conhecido até então. Então, também representa a finalização de um ciclo de morte e de transcendência. Então, mas a gente não consegue perceber pela cabeça, mas a alma consegue. Então, em 2018, eu olhei pelas minhas coisas, tal, percebi que as minhas economias estavam acabando. Eu falei, puxa vida, eu trabalhei tanto durante todo esse tempo e praticamente não fiz nada para mim, sempre foi para os outros, né? E o que eu gostaria de fazer? Poxa, eu gostaria de fazer uma viagem internacional, né? E comecei a pesquisar, a coisa foi andando e tal, mas como eu tinha um elo muito forte dentro de casa, tal, e tudo mais, a coisa não andava no sentido de eu poder deixar a minha família protegida para poder sair. E foi aquela dificuldade, até que deu certo, ainda bem. Assim que deu certo essa parte, a parte mais difícil, eu me lembro, como se fosse hoje, eu liguei o meu computador e naquela época eu estava vinculada a um site, que eu não sei qual que a gente entrava, ele mandava uma mensagem para a gente, né? E isso aconteceu. Eu entrei no site e veio a mensagem: 50% resolvido. Agora é com você. Quando eu li aquilo, né, era uma coisa que eu estava vivenciando, quando eu li aquilo, eu falei, eu não acredito que eu estou lendo isso. Eu não acredito que eu estou vendo isso. 50% resolvido, agora é com você. Então, eu estou trazendo isso para vocês, que é para reforçar aquela coisa. A Deus oferece os recursos, Deus oferece recurso. Seja quem for, te oferece o recurso para resolver aquilo que está fora do seu controle, mas que depois de resolvido, depois de oferecido, você tem que agir. Você tem que agir. Como essa mensagem, 50% está resolvido. Eu te juro que eu recebi essa mensagem. Foi tão forte que eu me lembro até hoje. Isso aconteceu em 2018. Nós estamos em 2026, 8 anos atrás. E é com você, agora é com você. Quer dizer, se você quer, você vai. Se você não quiser, você não vai. E eu estou contando isso por quê? Porque foi um dos acontecimentos da minha vida, que eu vou dizer assim para vocês, que fazia parte desse renascimento. Fazia parte desse renascimento e do nascimento de uma nova Sônia Beth. 2018, houve o trânsito de Plutão e Saturno sobre o meu Sol só em 2020, mas eu volto a dizer, a alma sente, a alma sabe o que está acontecendo, né? E nos direciona para o que a gente deve passar. Os outros acontecimentos da minha vida foram muito mais dolorosos, né? Isso, né? Foram muito mais dolorosos. Mas a gente conseguiu passar
e hoje eu agradeço por tudo. Inclusive, esse programa aqui foi a primeira porta que abriu depois do meu renascimento. Então, eu agradeço a todos vocês e vocês, aquarianos, entre em contato, 011 983327724 ou @Sônia Símbolos, começa com S e termina com S. Tchau, beijo!